Desenvolvimento de um controlador utilizando análise digital para um circuito RC-RC. Trabalho do Grupo 5 constituído por Morgana Madeira e Pedro Fernando Poveda. Vou dar uma contextualizada para podermos entender melhor o projeto adiante. O controlador PID, ou seja, proporcional integral derivativo, é uma técnica de controle com a finalidade de reduzir erros dos sistemas em que é aplicado. É amplamente utilizado e cada uma das ações reage de forma particular ao erro. A ação proporcional produz um sinal proporcional à amplitude do erro, eliminando as oscilações deste sinal, mas acaba gerando o erro de offset, que é inversamente proporcional ao ganho Kp, que é o ganho proporcional. A ação integral gera um sinal proporcional à magnitude e à duração do erro, o que oferece uma alternativa para corrigir o erro de offset, permitindo com que chegue ao valor de referência mais rapidamente. A ação derivativa produz um sinal de saída proporcional à velocidade de variação do erro, fornecendo uma correção antecipada a esse erro, o que diminui o tempo de resposta e melhora a estabilidade do sistema. O método do lugar das raízes é muito importante no projeto de um controlador, pois é uma forma gráfica de se obter as raízes da equação característica quando o ganho varia. E essas localizações são necessárias para avaliar a estabilidade de sistemas. Permite determinar como variam as posições das raízes no plano complexo, sem a necessidade de calcular a função de transferência de malha fechada, bastando apenas conhecer as funções de transferência de cada um dos blocos que compõem o sistema. Para contextualizar, vou falar de alguns conceitos do circuito RC. O circuito resistor-capacitor é um dos mais simples filtros eletrônicos analógicos, podendo ter seus componentes ligados tanto em série quanto em paralelo, sendo alimentados por uma fonte de tensão. Em um circuito RC, onde o capacitor tem uma tensão inicial VC, a corrente flui do terminal positivo da bateria através de R e C, acumulando-se no capacitor de acordo com essa primeira equação. Esse acúmulo de carga gera uma tensão crescente no capacitor. O tempo em que a tensão VC está mudando é chamado de período transiente, e o circuito RC série possui uma constante de tempo que é igual à resistência multiplicada pela capacitância, sendo o tempo que a tensão leva para subir até 1 sobre E de seu valor final. A carga se acumula no capacitor até que VC atinge o mesmo valor que a fonte de tensão. Neste ponto, a tensão sobre o resistor é nula. Consequentemente, a corrente no resistor para de fluir. A partir de então, a tensão vai diminuir exponencialmente de acordo com a segunda equação, onde o instante V0 é a tensão no instante t igual a zero. Essa é a chamada resposta natural. Um circuito RC-RC é constituído basicamente por 2 resistores e 2 capacitores. Esse circuito tem uma determinada função de transferência, que é uma relação entre os componentes do circuito. No nosso caso, foi adicionado um terceiro resistor. Esse resistor ele funciona principalmente quando carregados os capacitores como um divisor de tensão. Como o valor do resistor R2 e R3 são iguais e muito maiores do que o resistor R1, esse resistor R1 pode ser desprezado. Há uma divisão de 50% da tensão. Ou seja, quando carregado o capacitor, a tensão na saída Vout será igual a aproximadamente 50% da tensão de alimentação Vin. Esse foi o sistema montado com uma placa Arduino para produção dos sinais destinados ao circuito montado na protoboard e também recepção da saída, do sinal de saída, a tensão de saída no circuito RC-RC. Foi introduzido um potenciômetro para permitir a produção de uma perturbação no circuito e testar, validar o controlador desenvolvido. Inicialmente foi feita uma aferição do valor real
dos componentes utilizados. Esses valores, o valor aferido de cada componente, foi inserido na função de transferência do circuito RC-RC. Desta forma, obteve-se uma função de transferência baseada no valor real dos componentes utilizados. No caso, uma função de transferência de segunda ordem. A função de transferência obtida foi então introduzida num programa desenvolvido no MATLAB para verificação da resposta do sistema submetido a um sinal degrau de 5 volts. Foi obtida então a curva de resposta do sistema. Notem que para o ganho equivalente então a 5 volts, foi produzido um sinal de saída de aproximadamente 2,5 volts. Lembrando que isso é uma simulação, não é o circuito real. Espera-se no circuito real pequenas diferenças. Aplicando 63,2% desse valor de saída da resposta do sistema, ou seja, equivalente a aproximadamente 1,58 volts, obtém-se a constante de tempo para o sistema, no caso 0,5. Simulando no sistema físico, obtém-se a curva de resposta do circuito montado, onde se pôde comprovar a validação da constante de tempo obtida. O diagrama de blocos do sistema em malha fechada é mostrado na figura, onde temos a função de transferência do sistema RC-RC, aquela obtida com os valores dos componentes, e o controlador PI proporcional integral que será desenvolvido neste trabalho. Os requisitos do projeto considerados foram: tempo de acomodação, o tempo de estabilidade menor que 1 segundo, o tempo de pico menor que 0,35 segundos, ultrapassagem máxima do valor de estabilidade inferior a 25% desse valor e um esforço máximo de controle inferior a 7 volts. A metodologia utilizada foi o projeto do controlador por meio da colocação algébrica de polos. No caso, temos a função de transferência do sistema em malha fechada com os ganhos Kp, ganho proporcional, e Ki, o ganho integral. Essa função pode ser relacionada com a sua forma canônica, mesmo com a diferença de que na forma canônica não existe o zero que ocorre nessa função de transferência em malha fechada. Relacionando as duas funções de transferência, percebe-se que 1 mais Kp corresponde 2 vezes o coeficiente de amortecimento vezes a frequência natural do sistema, que também corresponde a 2 sigma. Da mesma forma, Ki corresponde ao quadrado da frequência natural. O tempo de subida, o tempo de estabilização, corresponde a aproximadamente 4 dividido por sigma, pelo critério 2%. Esse valor, para se obter o tempo de estabilização menor que 1 segundo, deve ser menor que 1. Logo, sigma deve ser maior que 4. Essa é a parte real dos polos. Como 1 mais o ganho proporcional tem que ser igual a 2 sigma, o ganho proporcional tem que ser maior que 8. Para um tempo de pico menor que 0,35 segundos, devemos ter essa expressão, porque o tempo de pico equivale a π dividido pela frequência do sistema. Tem que ser menor que 0,35. Fazendo as operações, a frequência do sistema tem que ser aproximadamente igual a 8,98. Essa é a parte imaginária dos polos. Como queremos uma ultrapassagem menor que 25%, temos que o coeficiente de amortecimento tem que ser maior que 0,215.
Como o coeficiente de amortecimento é definido como cosseno de beta, beta tem que ser menor que o cosseno inverso de 0,215, que corresponde a aproximadamente 77,6 graus. Com esses resultados, podemos produzir o mapeamento no plano S, considerando os parâmetros sigma, frequência de resposta do sistema e o coeficiente de amortecimento que atendam às restrições impostas pelos requisitos de projeto. Desta forma, o polo escolhido deve estar nas regiões sombreadas. Podemos escolher então um sigma igual a -5 e a parte imaginária igual a 10J e seu correspondente complexo conjugado. Desta forma, os polos em malha fechada escolhidos são -5 mais 10J e -5 menos 10J. Os ganhos de controle, escolheremos inicialmente um KP a 2 vezes 5, 2 vezes o sigma, será igual a 9, e um ganho integral, que corresponde à frequência natural ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados do sigma com a frequência do sistema. Dessa forma, obtém-se um ganho integral inicial de 125. Aplicando os ganhos na função de transferência teórica em malha fechada para o sistema, já com os ganhos proporcional 9 e integral 125. Para comparar a resposta com as funções de transferência, tanto a função de transferência teórica em malha fechada, como a função de transferência na forma canônica, utilizamos um programa desenvolvido no MATLAB. Vemos aqui no gráfico a resposta do sistema, sem adição do zero em tracejado vermelho e com adição do zero. Como conclusões, vemos que o tempo de estabilidade é menor que 1 segundo. Tempo de pico também é menor que o 0,35, que foi adotado como requisito do projeto. Entretanto, a ultrapassagem máxima, o overshoot, foi maior que 25%. Mas os ganhos escolhidos são válidos para uma primeira aproximação. Desenvolvemos então um programa de controle no Simulink que se comunica com a placa Arduino, que faz a aquisição do sinal de saída para que, subtraído do setpoint, alimente o controlador proporcional integral para a implementação da ação de controle necessária, no qual foram introduzidos o ganho proporcional e o ganho integral estimado. Plotando a curva de resposta para os ganhos, obtém-se o gráfico mostrado na figura. Nessa primeira simulação, conseguimos uma estabilização, no caso, 1 volt na saída. O tempo de subida também foi conseguido, o tempo de estabilização menor que 1 segundo também foi obtido. Entretanto, a ultrapassagem superou o 0,25%. Com um ganho KP maior, obteve-se um resultado de ultrapassagem piorado. Mantendo-se o ganho proporcional em 9 e aumentando o ganho integral, também não se obteve resultado adequado. Já mantendo o ganho proporcional em 9 e reduzindo o ganho integral para 70, obteve-se um resultado satisfatório, muito próximo do desejado, em relação à ultrapassagem. O esforço de controle também ficou menor do que 7 volts. Considerando, conforme mostrado na figura, o sinal do controlador do PID em verde, o sinal em vermelho da estabilização da saída RC do sistema e o amarelo é o sinal de grau. Após obter os parâmetros de ganho mais próximos do adequado, foi induzido um distúrbio
por meio do potenciômetro. Notem, o potenciômetro entrou em ação aproximadamente em t igual a 7,5 segundos, causando um distúrbio e, com um aumento do esforço de controle, o sistema respondeu adequadamente, mantendo o sinal de saída próximo ao set point desejado. Como conclusões, foi obtido um controle do sistema conforme as condições de projeto, exceto pela ultrapassagem, que excedeu um pouco o especificado. A metodologia se mostrou adequada, mesmo quando submetido a perturbações, dentro de certos limites. As limitações atribuídas à placa Arduino impediram um resultado mais consistente de controle. Mais estudos são necessários para se conseguir um controlador ideal. As referências adotadas para a produção desse trabalho foram as notas de aula e orientações do professor Eduardo e os tutoriais disponibilizados pela Universidade de Michigan. O Grupo 5 agradece a atenção de todos.